Olá, gravateiros! Voltei, Luiz Arthur Nogueira, hoje para falar sobre o preço da gasolina. Vocês repararam que o barril do petróleo despencou no mundo e aqui no Brasil a gasolina não cai? Tô bravo com isso aqui, ó. Tira a gravata e solta a vinheta, Ferrugem. É isso aí, gravateiros e gravateiras, estamos em mais uma edição de Economia Sem Gravata, todo mundo se inscrevendo no canal, tocando no sininho. Por que é importante tocar no sininho? Porque avisa quando tem vídeo novo. E quando tem vídeo novo? Toda terça e toda quinta, sempre às 18 horas pelo horário de Brasília, ou seja, agora no horário de verão. Compartilhem, dê um joinha para que a gente possa continuar aumentando a nossa comunidade de gravateiros e gravateiros. Já somos mais de 3.000 pessoas, queremos chegar na nossa meta de 4.000 inscritos aqui no canal A Economia Sem Gravata. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Bom, pessoal, o tema de hoje é a política de preços da Petrobras. Afinal de contas, por que o valor da gasolina não cai no Brasil? Eu não sei se vocês acompanharam, mas desde o mês passado o barril do petróleo despencou no mundo. Só para que vocês tenham uma ordem de grandeza, lá em Nova York o barril custava 75 dólares, está atualmente em torno de 55 dólares. Isso dá uma queda superior a 20%. E aqui no Brasil? Que no Brasil nada aconteceu. Eu tenho em mãos aqui a pesquisa da ANP, Agência Nacional do Petróleo, que toda semana pesquisa milhares de postos de combustíveis no país inteiro. Olha só, pessoal, em outubro, há um mês, o valor médio da gasolina aqui no Brasil era de R$ 4,72 o litro. E agora em novembro, na última semana, R$ 4,66, uma queda ridícula de 6 centavos, ou seja, o barril despencou lá fora mais de 20% e aqui no Brasil, na ponta, para o consumidor, não caiu nem 2%. E olha que nesse período o dólar ficou praticamente estável aí entre R$ 3,70 e R$ 3,80. Então não dá para colocar nem a culpa numa eventual alta do dólar que não existiu. Aliás, desde que Jair Bolsonaro foi eleito, o dólar agora se acalmou, ele caiu bastante, né, durante a campanha, agora se acalmou nesse patamar de 3,70 e 3,80. Então, afinal de contas, por que o petróleo despenca lá fora e aqui não cai? E quando ocorre exatamente o contrário, o barril dispara lá fora, aí o preço sobe rapidinho aqui. Isso ocorre, pessoal, por conta da política de preços da Petrobras, que de uma forma muito ousada, eu diria até errada, no meu ponto de vista, resolveu reajustar praticamente todos os dias o preço da gasolina lá nas refinarias, né? Como é que a Petrobras calcula? Bom, ele pega o valor do barril, do petróleo, se ele sobe ou cai no mercado internacional, pega o valor do dólar, né? Vê essa questão do câmbio, subiu ou caiu, faz uma continha e define se o preço da gasolina lá na refinaria sobe ou desce aqui no Brasil. Acontece que entre a refinaria e nós, consumidores, tem os Ferrugem, hoje está difícil. Entre a refinaria e nós, consumidores, no posto de gasolina, tem os distribuidores, né? E aí nem sempre isso é repassado para nós, consumidores. É curioso, pessoal, tem uma história bacana para contar. Há um tempo atrás, quando o preço caiu aqui no mercado interno, ou pelo menos foi anunciado que cairia nas refinarias, né? Eu fui no meu posto, que eu sempre abasteço aqui no meu bairro, aqui em São Paulo, e questionei o frentista por que a gasolina não caía nunca, né? E ele me disse o seguinte: olha, Luiz, o que ocorre é o seguinte, nós temos um estoque aqui no posto, esse estoque foi comprado com um valor antigo, que na época era mais alto, e a gente não tem como vender mais barato se a gente pagou mais caro. Eu falei, bom, faz sentido, tudo bem. Aí, numa semana seguinte, o governo anunciou uma alta no valor do combustível. E eu cheguei no posto, no mesmo dia que o governo anunciou, eu fui lá garantir para encher o tanque, né, antes que subisse. E já tinha subido. Aí eu perguntei para o mesmo frentista, escuta, por que vocês subiram o preço? Ele falou para mim, você não viu que o governo anunciou que subiu o valor? Eu falei, pera lá, mas subiu na refinaria. Você com certeza tem um estoque aqui que você comprou antes, que era mais barato.
Aí ele falou, mas é que o dono do combustível falou que tem que reajustar imediatamente, porque na hora que ele for comprar a nova gasolina para repor esse estoque, ela vai estar mais cara. Ou seja, pessoal, desculpa, a lógica só funciona para subir. Na hora de subir, o dono do posto tem pressa. Na hora de cair, ele alega que o estoque é antigo, né? Então, pessoal, desculpa, não funciona. Essa política de preço diária, que funciona bem lá nos Estados Unidos, quem já foi para lá sabe que lá o preço oscila mesmo todos os dias. Ela não funciona aqui no Brasil. É por isso que eu até escrevi na minha coluna Descomplicando a Economia, no site da Isto é Dinheiro, eu sugeri uma outra regra para a Petrobras. A regra é muito simples, uma política trimestral. Uma vez a cada trimestre, a Petrobras calcula como é que foi a oscilação do barril do petróleo, como é que foi a oscilação do dólar, do câmbio, faz uma conta e conclui se, somando os dois itens, o valor subiu ou caiu. E anuncia para o mercado, olha, a partir do próximo trimestre, com base no trimestre anterior, a gasolina vai subir ou vai cair tanto nas refinarias. E aí o governo, se quiser suavizar essa alta ou essa baixa, usa a CID, que na verdade é uma contribuição que foi criada justamente para regular esse setor de petróleo e não para arrecadar, né? Mas como sempre aqui no Brasil, o governo não pode ver imposto, não pode ver contribuição que usa para arrecadar. Na verdade, a CID, que incide sobre os combustíveis, serviria para suavizar tanto a alta quanto a baixa. Isso seria ótimo porque não iria gerar surpresas para nós consumidores, não geraria surpresa para o mercado e ajudaria a suavizar a questão da inflação. Hoje, da forma que está, as coisas acontecem de qualquer jeito. Não que eu seja contra o livre mercado, mas, pessoal, eu não me iludo. Eu não vejo concorrência agressiva no mercado de postos, que eu vejo um grande cartel, um grande oligopólio, ou seja, poucas empresas dominando o setor, e é por isso que o governo, quando anuncia a redução, a Petrobras no caso, na refinaria, ela não chega para o consumidor. E o contrário, sim, quando anuncia uma alta, rapidinho chega. Por quê? Porque, infelizmente, pessoal, é o seguinte, não adianta defender que o setor privado sozinho resolva tudo. Cabe ao governo, cabe ao Estado, no caso, cabe à Petrobras, fazer uma regulação desse mercado. Caso contrário, a gente sempre vai tomar na cabeça nós consumidores, cascudo no consumidor, e infelizmente a gente sempre sai perdendo. Estamos de olhos bem abertos, atenção, o barril do petróleo despencou mais de 20% nas últimas semanas. Eu vou aguardar aqui essa queda na ponta para o consumidor. Opa, temos de novo a participação do Ferrugem, o nosso editor. Ferrugem tem uma dúvida. Fala, Ferrugem. Fala, Arthurito. Tudo certo aí? Então, você falou o vídeo todo sobre gasolina, mas no caso eu abasteço meu carro com etanol. Eu queria saber como é que funciona a questão do preço do etanol. Muito bem, Ferrugem, ótima pergunta. Essa é uma dúvida recorrente, né? Valor do etanol e valor da gasolina. Importante, antes de mais nada, Ferrugem, esclarecer o seguinte: toda vez que a gente abastece com gasolina, tem lá quase 30% de etanol, o etanol anidro, tá? Embutido na gasolina. Portanto, quem abastece com gasolina, na verdade, tem quase 1/3 ali de etanol. Agora, para fazer a conta do que vale a pena, se é gasolina ou etanol, tem uma regrinha básica de bolso, né? Aliás, vou chamar o nosso amigo Calculinho. Vem aqui, Calculinho. Oi, Calculinho, tudo bem? Escreve aí, Calculinho, a nossa regra básica. A regra é a seguinte, pessoal, você pega o valor do litro da gasolina, multiplica por 0,7 e pega o resultado final. Se esse resultado final for maior que o valor do etanol, vale a pena colocar etanol. Se esse resultado final for menor que o valor do etanol, aí vale a pena colocar gasolina. Por que 0,7? Porque na média dos carros, o desempenho do etanol é 70% do desempenho da gasolina. A gasolina rende mais, roda mais quilômetros, né? Na média é 0,7. Mas na verdade a média que vale é a do seu carro. Para você descobrir, você precisaria abastecer durante alguns meses só gasolina, depois durante alguns meses só etanol, comparar o rendimento e ver de fato se dá essa razão aí de 0,7%, né? Mas essa regra é a regra de bolso, Ferrugem. Depois vamos aí numa próxima edição, quem sabe aí num futuro bem breve, fazer um programa especial aqui só para explicar as diferenças, as vantagens e desvantagens entre etanol e gasolina. Mas eu já antecipo que eu prefiro o etanol, inclusive por questões ambientais, tá bom?
Pessoal, vamos agora ao quadro Pergunte ao Nogueirinha. Muito bem, o Pergunte ao Nogueirinha de hoje vem do nosso gravateiro de novo de São Paulo, capital. Cadê os gravateiros? Cadê as gravateiras das outras cidades, pessoal? Vamos escrever aqui para o Nogueirinha nos comentários. Mas a pergunta de São Paulo, obviamente, sempre bem-vinda, é do nosso gravateiro Ricardo Cruz. Ô, Ricardo, essa pergunta é casca de banana, hein? Nogueirinha, é verdade que você está comprando ações da Petrobras? Nogueirinha? É, Ricardo, o Nogueirinha, na verdade, jamais vai dizer aqui claramente se está comprando ou não está comprando, primeiro porque ele é uma criança de 10 anos, né? Então aí essa missão fica mais para mim. Mas a gente toma muito cuidado, Ricardo, aqui em termos de recomendar uma ação específica, né? Porque ela tem muita volatilidade e pode gerar ruído no mercado. Aqui a gente fala em momentos propícios para a Bolsa, mas de uma forma genérica, até porque... com base até nesse assunto que eu comentei aqui no programa de hoje, que o petróleo despencou 20%, mais de 20% nas últimas semanas no mercado internacional, o que aconteceu com as ações da Petrobras? Elas caíram, né? Não caíram porque a economia do Brasil está bem ou está mal, não caíram porque o mercado está no momento gostando dos anúncios do Bolsonaro ou não está gostando, não. Caíram porque o petróleo desabou, simples assim. Então, olha o perigo que envolve quando a gente olha uma única empresa, no caso a Petrobras, né? Então o Nogueirinha obviamente responde não, mas eu gostei da pergunta, é casca de banana, hein, Ricardo? Casca de banana. O Nogueirinha não está comprando ações da Petrobras, tá bom? Muito obrigado ao gravateiro Ricardo, faça como ele, escrevam para o Nogueirinha, se inscrevam também no canal, toquem no sininho, compartilhem e dê um joinha para a gente aumentar a nossa comunidade de gravateiros e gravateiras. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, um grande beijo e tchau!